Pedrinho vai à justiça, Vasco prejudicado pela arbitragem e demissão confirmada. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, aqui diretamente de Belo Horizonte. Mas antes de trazer as informações, é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo, o botão vermelho aqui abaixo, ó, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Vamos de informação, notícia neste plantão, gente, já dessa segunda-feira que começa movimentada. Claro, mandar um salve para a galera no chat e também desejar uma excelente semana. Vamos lá, vamos falar primeiramente sobre o empate de ontem. Vasco 1-1, gol do Verratti, o Vasco que fez um primeiro tempo muito interessante. O Vasco consegue propor a partida. Diferente, né, de alguns jogos que o Vasco acaba sofrendo o gol para poder acordar na partida e buscar, por exemplo, uma virada, como foi contra o Atlético Paranaense nos dois jogos contra o Criciúma, o Bragantino, jogos que o Vasco acaba sofrendo um gol no início da partida e depois vai buscar o resultado. Esse não, o Vasco jogou muito bem o primeiro tempo, o Cruzeiro só teve um chute fora da área ali com o Caio Jorge, muito bem defendido pelo Léo Jardim, mas acabou pecando, né, na questão da bola aérea, bola alçada e acabou sofrendo o gol do empate. Um ponto, claro, pontuar fora de casa é importante, mas fica aquele gostinho, poderia ter saído com os 3 pontos do Mineirão. Claro, torcedor, aqui o BTB Esportes é um canal democrático, quero saber a sua avaliação da partida de ontem e também o destaque. Eu sempre pergunto, na sua opinião, quem foi o destaque? Bom, eu vejo o Léo Jardim como um dos jogadores que se destacaram, até porque proporcionou ali defesas importantes que ajudaram. Léo Jardim sempre muito importante, mas se você tem outro jogador, coloque aqui para a gente poder também interagir com você. Também o Puma Rodrigues, que ontem foi titular. O João Vitor também, que na zaga foi muito importante, interceptação. O Verratti, autor do gol. Falando no Verratti, vou colocar aqui no primeiro comentário fixado e no final do vídeo a zona mista, né? Tivemos a oportunidade, pós ali a coletiva com o técnico Rafael Paiva, de conversar com o Verratti, saber mais a expectativa dele, como é que ele está se sentindo como capitão da equipe, líder da equipe, expectativa dele jogar, ser campeão da Copa do Brasil, jogar uma Libertadores, e também eu perguntei sobre o posicionamento dele em relação à arbitragem. Ele não viu o lance, mas ficou muito irritado em saber que o Vasco acaba perdendo para o próximo jogo, sábado, em São Januário, se não me engano, contra o Juventude, né? Se puder ver para mim, Marcelo, contra o Juventude, cara, e é um jogo muito importante. O Vasco precisa aí continuar pontuando. O Vasco permanece o Vasco vai a 9º lugar, ultrapassa o Atlético Mineiro e está com 36 pontos, junto, mesma pontuação que o Atlético Mineiro. Então é importante um resultado positivo em São Januário, próximo final de semana, para poder encostar ali no Cruzeiro, no São Paulo, tá brigando ali, como o Vasco vem brigando nesse período, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, é muito importante. Bom, mais do que falar sobre o jogo de sábado, o jogo de quarta-feira, jogo decisivo pela Copa do Brasil, o Vasco, que inclusive saiu a informação do nosso amigo Bruno Murito do GE, a torcida vascaína terá direito a 2.000 ingressos na partida contra o Atlético Mineiro. A diretoria negociou um aumento, mas o Galo afirmou que, por segurança, apenas 5% dos ingressos poderiam ser destinados aos visitantes. O Vasco, inclusive, deve fazer o mesmo no jogo da volta em São Januário. Então, a questão de ingressos aí, apenas 2.000. É muito pouco, né? Muito pouco para a torcida visitante estar ali presente na Arena MRV na quarta-feira. Bom, passada aqui a informação dos ingressos, vamos falar na moral, sinceridade. O Vasco, mais uma vez,
foi prejudicado. Foi prejudicado. Tanto, eu queria saber do seu Matheus Candansan o critério, primeiramente, pela expulsão do Matheus Cocão. Concordo em o Verratti ficar muito irritado. O critério, já que ele não tinha nem cartão amarelo. Ele nem vai lá no VAR. Ele já expulsa o jogador direto. E o Matheus Cavalli saiu muito irritado. Segundo ponto, porque ele não deu pênalti no lance no Jean Davi. Que claramente, se você buscar as imagens lá, e tem uma foto, uma imagem circulando já nas redes, a gente não vai colocar aqui para não dar direito autoral, mas tem uma imagem circulando que claramente o Jean Davi é puxado dentro da área e a transmissão não passa o replay. Nem sequer passa o replay, nenhuma vez o replay do lance. Bom, é sempre contra o Vasco, né? O que a gente sempre fala, que bate nessa tecla, é que se, na dúvida, dá a apita contra o Vasco. Esse é o problema. Mas bom, o Vasco segue vivo, e mesmo diante dessas circunstâncias, dessa situação, o Vasco só depende de si. É a vontade, é a disposição dos jogadores, é o trabalho do Paiva, é o presidente Pedrinho. E aí entra num assunto muito importante, o assunto principal desse vídeo. Pedrinho vai à justiça. Se a justiça desportiva não resolver, ele vai na justiça comum. E é isso, tem que brigar mesmo. Desculpa a expressão, brigar no sentido de gritar mais alto. Não tô falando aqui nada em relação à violência não, tá, galera? Mas tem que bater na mesa. Tem que ter pulso firme. Tem que ter pulso. Só assim, eu acho que para ser ouvido. Só assim para surtir um efeito. Porque o Corinthians foi contra a decisão do adiamento. O Vasco também. E a CBF simplesmente faz o que os outros times querem. Não é assim, tem que ter um equilíbrio. Com todo respeito ali às demais instituições. Mas tem que ter um equilíbrio, todos têm que ser ouvidos. Tem que ter uma reunião, tem que ter um senso comum. Tem que ter uma decisão com antecedência. Essa é a realidade. O problema é que muda assim de uma hora para outra. E as partes... parece que há um fingimento, né? E o seguinte, o Vasco pretende acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, contra as trocas das datas e jogos da volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube entende que o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados e não descarta aí a justiça comum. O clube se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições para ir ao tribunal. Informação que saiu agora, tá? Por isso que é plantão urgente. Acabou de sair essa notícia vindo dos amigos Emanuel Ribeiro e o Rafael Zarco do GE. Acabou de soltar essa matéria. Em relação ao Vasco e a justiça comum, se preciso. Alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que falar, alguém tem que representar. E nesse sentido, o Pedrinho está correto. Mais uma vez. Galera, vamos aqui concluir, falar sobre demissão confirmada. Aí você vai perguntar, mas John, o que o Tite tem a ver com o Vasco? Por que a decisão? Aí eu vou dizer um lance, acho que a galera não se ligou. A demissão do Tite começa muito no jogo do empate. O que o gol do Coutinho causou nos bastidores, vocês não têm ideia. A gente está aqui nos bastidores, a gente tem informação. A gente está vendo a coisa acontecer. O Tite começa a balançar desde o empate. É claro que já vinha fazendo um trabalho mediano, por conta de gols de bola parada, o Flamengo mal, mas naquele empate, no gol do Coutinho, do empate, ali começou a queda do Tite. Pode ter certeza do que eu estou falando. E outro detalhe, galera, óbvio que culminou na eliminação pela Libertadores. E o Tite, essa manhã o Flamengo emitiu que não é mais técnico do Flamengo. Quem assume é o Felipe Luiz. O Tite já foi ontem para o jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo com a vitória, demitido. O Flamengo entende que não é bom
por conta dos jogos decisivos da Copa do Brasil. Mas o que culminou nisso tudo foi o clássico, o empate por 1-1. O gol do Coutinho foi muito importante, mexeu. E, portanto, demissão confirmada. Galera, nós vamos ficando por aqui. Estamos aqui em BH apurando todas as informações, notícias, para deixar você sempre bem informado nos assuntos do Vascão. Compartilhe, deixa o like. Ajude o BTB Esportes, tá bom? Tendo mais... lembrando, o Vasco que treina no CT da Toca 2. Amanhã, em preparação... Hoje e amanhã, em preparação para o jogo de quarta-feira. E no domingo, no sábado, é Juventude, né? Sábado, o Vasco encara Juventude. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.